Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje é mais uma resenha da série Harry Potter. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ai, olha só, minha gente, eu resolvi virar um Potter maníaco em 2024, né? Quem diria? O Ranzinza que não ia ler nunca, né? Porra, eu resolvi ler tudo num ano só, né? Deus que me perdoe. Primeiro de tudo tem que agradecer a Marta, né? Porque se não fosse a Marta mandar o primeiro livrinho lá atrás de presente pra mim e me intimar pra ler com ela, eu nunca teria comprado Harry Potter, tá? Isso aqui é aquela história de daqui um pouco que falta pra pessoa começar a ler, tu dá um livro de presente pra ela, né? Diga-se de passagem. Mas vamos lá, né, minha gente? Quarto livro da série. Antes de falar, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe. Loja de camisetas, www.rodrigão1002.com.br, certo? O que mais que eu ia dizer? Acho que é isso aí, né? Torne-se membro do canal por planos a partir de 199, ok? Aqui embaixo tem os links, né? Acho que é isso aí, né? Aquele jabazinho inicial para vocês não esquecerem, né? Mas o joinha, ok? É muito importante. E confiram aí para se inscrever no canal, né? Porque eu tenho várias visualizações de gente que não se torna membro, né? Não faz sentido. Se torne membro. Inscrevam-se no canal. Né? Vamos lá. Eu começo a xingar já, mas não vou xingar. Vamos lá. Quarto livro da série do Harry Potter, Harry Potter e o Cálice de Fogo, tá? Escrito em 2000 pela J.K. Rowling. Grata surpresa. Eu já tinha gostado dos três primeiros, tá? A primeira trilogia dos três primeiros, então, foram muito bons. Eu já tenho aqui uma playlist onde eu estou deixando todas as resenhas dos livros do Harry Potter aqui numa só, tá? E esse aqui também vai entrar nessa playlist se vocês quiserem assistir todos um atrás do outro. Vou colocar ali depois também, tá? Cara, sensacional o livro. O salto de qualidade que a J.K. dá nesse livro aqui, comparado ao terceiro, é surreal, né? Parece... Esse livro aqui é muito mais adulto que o terceiro. É como se ela tivesse fechado a trilogia. Os jovens não são mais jovens, eles já estão ficando adultos. Então eles estão naquela fase aborrecente, mas eles não estão naquela fase aborrecente murrinha, eles estão naquela fase adolescente legal, onde eles estão descobrindo as coisas da vida deles e eles estão passando por processos. Os murrinhas são os outros personagens, mas o trio principal... muito legais, muito legais. Eu achei a interação entre eles, sabe, o descortinamento das descobertas, a própria Hermione, que no segundo livro é chata pra caralho. Nossa, ela dá um crescimento de personagem nela, assim, ela se descobre e, como é que eu vou dizer, é o desabrochar da menina, né? A menina também tem um período ali da visão do menino, ela é chata que é o inferno, mas depois que ela desabrocha ela vai embora e aí ela se torna mulher, né? Se torna mulher antes do homem, ela se torna muito mais madura antes do menino e ela é assim mesmo, né? A não ser raros casos, como é o caso do Harry, que ele é maduro, mas ao mesmo tempo ele é, como é que eu vou dizer para vocês, ele acaba se tornando imprudente, porque todo adolescente é imprudente, o adolescente homem é imprudente, e ele se torna imprudente em alguns momentos, né? Porque ele não está preparado para fazer as coisas que ele tem que fazer. Então, à medida que a história vai andando e os desafios são muito maiores do que o terceiro livro, por exemplo, porque ele está dentro de uma competição, que é o Torneio Tribruxo, que já não acontecia há milhares de anos, né? E eles resolveram fazer então em Hogwarts para juntar as casas, as 3 maiores escolas de bruxaria desse multiverso criado pela J.K. Achei muito interessante aquilo ali, todo o background dos personagens, e aqui talvez eu vou começar a entrecortar o que acontece no livro do que acontece no filme, até pra gente ter um comparativo, porque eu conheci a história através do filme, então é inevitável eu fazer esses comparativos, certo? Porque o meu conhecimento de Harry Potter era através das adaptações cinematográficas, e agora então eu estou me aprofundando nesse universo pela leitura. Eu não tenho como fazer isso muito separado, vou falar no filme final como normalmente eu faço. Eu sou obrigado a fazer agora porque eu vinha fazendo durante a leitura. Quando tu começa a ver o filme, assim, esse filme aqui especificamente para mim é o mais fraco, sempre foi o mais fraco deles, tá? Porque eu vinha do terceiro, que é ainda o filme que eu mais gosto. Por enquanto,
né, numa ordem cronológica, é o filme que eu mais gosto. Tanto que os outros eu nem lembro muito. Mas o quarto pra mim era o mais fraco, e foi quando eu perdi o interesse da franquia. Eu olhei os outros, mas se vocês tiverem que nominar alguma coisa, eu lembro de alguns personagens, lembro de algumas coisas, mas eu não consigo lembrar especificamente o que acontece. Meio que dá um borrão ali em algumas coisas. Porque eu perdi um pouco do interesse. O terceiro é disparado pra mim o melhor. Por causa dos plots, eu já falei sobre isso na resenha do terceiro. E aí quando tu chega aqui nesse aqui, tu começa a olhar o seguinte, bom, os personagens eles vão se desenvolvendo, e aí o problema do quarto é o desenvolvimento dos personagens. Esse é o maior problema. Porque eles esqueceram um monte de coisa, as coisas que são contadas e que são aprofundadas no livro, no filme, foda-se, não vou contar isso aqui, azar. E aí eles vão cortando aquilo, vão cortando, eles limaram um monte de coisa. Mas limaram violentamente, é assustador o que eles limaram. Talvez pelo formato mais comercial que o filme precise, ou talvez pelo orçamento, não sei. Mas tem uma série de coisas ali que vão sendo deixadas para trás. Por exemplo, o Sirius Black, que é o tio do Harry, ou melhor, padrinho, ele aparece no terceiro e depois não aparece mais. Ele vai aparecer lá nos filmes finais, por exemplo, sabe? E no quarto filme ele já aparece de novo. Mas ele aparece fisicamente, não só na lareira. A cena da lareira ali que aparece só o rosto dele ali nas chamas e tal. Ele aparece fisicamente. O Dobby, foda-se, não aparece mais. Ele some o personagem. E no livro ele aparece de novo. Ele não só aparece como ele ajuda o Harry. E no filme eles substituíram a ajuda do Dobby pela ajuda do Neville. Então tu fica assim, cara, mas por que, cara? Ah, eu entendo, o Neville, por exemplo, é um personagem que ele tem um background de história muito legal. Ah, o negócio dos pais dele e tal, tem uma série de coisas ali. Deveriam ter sido super bem contadas. Pela história que tem ali em função do Voldemort. Mas, cara, não, sabe, eles não contaram aquilo. E eu nem lembro se eles contam aquilo depois, se eles mencionam aquilo, mas eles nem falam nada sobre aquilo. Eu achei estranho. Porque o Neville, ele é tido como bobalhão que, se eu bem me lembro, no final do sétimo filme, se eu não me engano, é que ele vai ter uma redenção. Mas até ali ele é o personagem que só se ferra. Ah, é o paspalhão, é o cara que cai da... E realmente ele é isso. Mas ele tem o porquê de ser um pouco mais atrapalhado, porque ele não teve a presença dos pais, os pais estão meio que num manicômio, aquela coisa toda. Então tu fica, caramba, cara, sabe? Tem muita coisa acontecendo por trás dos personagens, sabe? Ah, o Grabble e o não sei quem lá, eu sempre confundo o nome dos dois, o idiota que anda junto com o Malfoy. Os pais deles são comensais. Então isso não é falado nos filmes, isso não é nem dito. O próprio Malfoy, né, o Draco, ele não é só o bullying imbecil, ele tem algumas coisas ali, ele é mais dark, ele não é só o idiota que aponta o dedo ri, sabe? Então tem um monte de coisas ali que vão acontecendo, um monte de coisas que vão sendo mostradas no livro, mas que são pequenos detalhes. Não precisava de um puta desenvolvimento, não, é que são coisas que vão sendo montadas, porque você está numa série de filmes e tu sabe que tu vai contar aquilo aí, porque tu já está no quarto filme da franquia e que tu não vai parar no meio do caminho de contar aquilo. Tu poderia ter colocado umas coisinhas a mais para brilhantar um pouco mais. E eles se propuseram a ficar só dentro do torneio tribruxo. E aí, né, colocar dentro a história, então, em volta daquilo ali, mais profundamente. A parte do torneio em si é muito bem feita, tá? A parte dos dragões é basicamente igual. Aí são questões visuais, aí não entro muito nessa situação. Tanto que a parte da águia é basicamente igual. A parte do labirinto, para mim, ficou melhor no livro, obviamente, porque tem ali uma parte de adivinhação que o Harry tem que fazer, pequena, mas tem que fazer. E o surgimento do Voldemort, porra, é apoteótico, né? Igual o filme, igual. É surreal o que o cara conseguiu fazer. Então são essas coisas, sabe, que eu acho que as adaptações cinematográficas, eu até comentei com a Marta isso, as adaptações cinematográficas tendem a criar certas coisas quando a gente está lendo, e isso eu já falei em outras situações, inclusive na resenha do Matéria Escura, que tu precisa te desvencilhar disso para tu não odiar uma delas, sabe, principalmente quando tu mexe com essas questões. Mas no caso do Harry Potter, por exemplo, que eu conheci através dos filmes, porque eu não tinha o interesse, né, em ler os livros, eu, sabe, me deu uma incomodada, porque aí com todas as pessoas que eu já conversei sobre o assunto e já falei sobre a questão, sabe, que eu estou lendo e aí depois eu vou... Todos me dizem a mesma coisa.
Espera até do quinto pra frente, é só ladeira abaixo. Os filmes só pioram. E aí eu pensei assim, não, eu vou olhar os filmes depois de novo, né? Porque eu estou olhando, à medida que eu vou lendo, eu vou olhando, eu vou lendo, eu vou olhando, até para relembrar e para ver onde é que estão os problemas e tal, cara. Mas eu vou ter que me desvencilhar disso, né? Eu vou ter que terminar de ler e aí olhar, porque nesse caso agora, do quarto, por exemplo, eu fiz as duas coisas juntas. Eu estava lendo e olhando. Então, à medida que eu ia, né, streaming, beleza? Eu lia um pedaço, daí eu olhava um pedaço do filme. Lia um pedaço, olhava um pedaço do filme e ia trazendo os dois mais ou menos juntos, né? Para poder ter uma opinião, né, imparcial, vamos dizer assim. Isso é bom, isso é ruim? Ah, não sei. Fiz desse jeito. Né? Isso em algum momento pode ter piorado a minha situação, porque daí é mais fácil de tu fazer as comparações, né, mais certinhas. Talvez se eu tivesse olhado o filme inteiro e depois ter lido, ou lido primeiro e depois ter olhado o filme inteiro, não teria sido tão cri-cri, vamos dizer assim. Mas ainda assim, eu sempre achei o Cálice de Fogo o pior dos filmes. Porque necessariamente ele não tem um vilão. Ele é quase um filme de meio que serve para o Voldemort surgir. É para isso que serve o filme do Cálice de Fogo. No caso do livro, ele tem um outro propósito. Ele serve para o Harry crescer, para os personagens darem o passo que precisa para dali para frente entender que o Voldemort voltou, para tu entender que o universo é muito maior do que aquilo, para se colocarem já outras peças no tabuleiro, para mostrar que tem mais vilões à espreita, que eles não podem confiar em basicamente ninguém, para montar depois a Ordem da Fênix, para mostrar que tem que ter mais gente para se defender, que eles precisam se organizar, porque o cara está vindo, que são muito mais comensais da morte, e os dementores estão do lado do Voldemort, porque isso não fica claro no filme. Em momento algum eles mostram isso, deixam isso claro, que os dementores estão do lado do Voldemort. Sabe? Então são essas coisas que ficam, né, que nem o Bartol Crouch, por exemplo, no filme ele é só uma cópia do Hitler, né, só por causa do bigodinho. No livro ele tem uma participação muito maior, ele é muito mais importante na trama, ele tem uma outra situação. O próprio Moody, o olho torto lá, tem outra situação, o olho tonto tem outra situação. Então quer dizer, são essas coisas, porque a J.K. cria personagens muito bem feitos, pelo menos nessa saga aqui e na outra que eu acompanho, que é a do Cormoran Strike, ela sabe criar personagens, e essas criações de personagens precisam ser feitas dessa forma para a história fazer sentido, porque senão ela não faz sentido algum à medida que tu vai lendo. E é exatamente por isso que me pegou esse desenvolvimento de personagem, porque cada um deles tem um porquê tá ali. Aí, à medida que tu vai vendo, ou o Voldemort vai explicando lá quando ele surge, do porquê que ele errou, do porquê que o Harry conseguiu sobreviver, aí cada informação nova que é dada vai fazendo sentido com as anteriores, sabe? Tudo isso vai se juntando e tu vai montando aquele quadro geral do herói nato, que nasceu para ser assim, que ele tem aquilo ali e tal, por causa do sacrifício da mãe. Porra, cara, isso é muito foda. Porque a mãe se sacrificou pelo filho, o pai, não sei o que. Porra, isso é muito legal. Isso tudo é muito bonito. E aí quando tu começa a ver esse cenário sendo montado para ti, e que ele vai se resolver daqui a tantos livros na frente, com um embate final, tu fica na expectativa de como isso vai acontecer, sabe? Porque ele vai ter que ser mais velho. Só que existe uma diferença nesse sentido, que é a seguinte: em momento algum, no livro, tu duvida que o Harry vai estar preparado para lutar contra o Voldemort, mesmo agora ele aparecendo. Porque ele surgindo na frente, a figura dele, porra, ela é tão emblemática quanto um Darth Vader. A cara, a descrição e tal, sabe? O manto, né? E mesmo o Harry sendo uma criança, tá com 14 anos na época, tu sabe que ele tem condições. Não, o Harry só falta se preparar para isso, porque ele tem a fibra para conseguir chegar lá. Ele é pica. Só falta ele conseguir ter a preparação para isso, porque cada desafio que vai aparecendo para ele, e agora ele vai ter a real noção do que é, porque ele visualizou o desafio. E essa é a pegada do negócio. Então aí é que está a diferença do herói nato, porque daí tu enxerga ele, tu consegue enxergar a fibra do herói nele. Então tu conseguir visualizar isso nele já é o que te motiva a continuar a leitura. Então, minha gente, quarto livro da série, então, do Harry Potter e o Cálice de Fogo, da editora Rocco, com 532 páginas, é isso? Isso aí, 532 páginas, nota 5. Nota 5, nota máxima, por enquanto. É o primeiro que eu dou nota 5. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não imaginei, apesar da Marta ter me dito que esse aqui era o melhor,
ou um dos melhores. Eu não imaginei que fosse tanto. Mas o desenvolvimento do personagem, os desafios e a forma como ele foi desenvolvendo, poxa, muito bom. Imagina, eu peguei esse aqui, comecei a ler ele dia 5, terminei ele, eu tô gravando esse vídeo no dia, hoje é dia 17, então levei 12 dias para ler o livro, né? Foi muito bom, muito bom, muito bom. A leitura muito boa. Apesar de que eu estava lendo só ele, eu optei por ler só ele. Até dei umas outras tentadas, né? Li algumas outras coisinhas de outra. Mas esse aqui, a diagramação dele é pequena, as páginas são. A diagramação aí ela me obrigou a reduzir um pouco o ritmo de leitura de outros livros. Eu peguei só esse aqui para ler. A minha ideia, até estava comentando com a Marta, isso ela me sugeriu isso, que daí então no final do mês de outubro nós vamos ler o quinto. Já vamos encarar o quinto também. Não vou conseguir ler todos esse ano, vou empurrar os últimos para o início do ano que vem. Mas eu acho que até o quinto a gente ainda mata esse ano, tá? Então, se você quiser reler o quinto e quiser participar com a gente, né, está aí o convite aberto. E seguimos resenhando livros, falando sobre cultura, falando sobre, né, literaturas, dando percepções, comparações, aquela coisa toda, né? Pegada, você sabe como é que é as minhas resenhas, ok? Se você concorda, se você discorda, os comentários estão aí, diga a sua opinião sobre o que você acha do Harry Potter, sobre o que você acha dos livros, e eu ainda continuo mantendo a minha opinião. Os Harry Potters vão sobreviver ao tempo e serão clássicos da literatura daqui a alguns anos. Escutem o que eu estou dizendo. A fantasia vai ser a salvação da humanidade, os livros de fantasia. Eles é que vão continuar incentivando a raça humana a pensar diferente e a ser uma válvula de escape para esse mundo louco que a gente vive. Ok? Forte abraço a todos, muito obrigado, até o próximo.